Você já sentiu aquela dor de perceber que o que era básico virou luxo? Pois é. Um dia você acorda e aceitar menos vira a única escolha. Não foi uma decisão que eu tomei de um dia para o outro. Foi acontecendo devagar. Como quem perde o chão sem perceber. Lembro da primeira vez que eu olhei para o carrinho e tirei o iogurte. Não porque estava caro, mas porque o leite já tinha subido. O café já tinha subido. E o iogurte não era necessário. Naquele dia eu não chorei. Senti um aperto seco no peito. Um silêncio estranho dentro de casa. Minha mulher não falou nada. Só guardou as compras. E aquilo ficou ali. Como uma verdade que a gente empurra para depois. Só que depois nunca vem. O que eu quero te contar hoje não é uma fórmula mágica. Não é um passo a passo para sair do aperto. Porque eu ainda estou nele. Mas tem uma coisa que mudou dentro de mim. Uma coisa que doeu. E que talvez doa em você também. É sobre o momento em que eu parei de lutar contra o que eu não podia mudar. E comecei a olhar para o que ainda dava para segurar. Não é bonito. Não é inspirador. É a sobrevivência. E se você já se pegou fazendo contas de madrugada? Ou adiando um sonho pequeno? Porque o mês já começou apertado. Fica aqui comigo. Porque essa história não tem herói. Tem um homem comum, tentando não se afogar. Eu sou motorista de aplicativo. Mas já fui gerente de loja. Já tive nome no mercado. Já assinei olerite com bônus. Hoje eu acordo às 5 horas da manhã. Ligo o app. E conto os minutos até a primeira corrida. O carro é meu. Mas não é o mesmo carro de 3 anos atrás. Amassado aqui, barulho ali. O ar-condicionado já não gela como antes. Mas eu não vou arrumar. Não agora. Sabe o que é escolher entre arrumar o carro e pagar a conta de luz? A luz vence dia 10. O carro anda mesmo sem ar. Então você empurra. Essa é a minha vida. E a vida de tanta gente que eu encontro por aí. Gente que trabalhou a vida inteira. Que nunca foi folgada. Que pagou conta em dia durante anos. E que um dia acordou com a sensação de que o chão encolheu. O que me dói não é faltar. O que me dói é ter que agradecer por não faltar o essencial. Essencial virou relativo. Eu nunca mais pedi uma pizza no fim de semana. Nunca mais comprei uma camisa nova sem olhar a etiqueta de promoção. Nunca mais fui ao mercado com a lista do que eu queria. Vou com a lista do que cabe. E o pior não é a conta. O pior é o silêncio em volta. O silêncio de não poder contar isso para os outros. Porque se você fala, acham que está pedindo esmola. Ou que fez alguma coisa errada. Então você fica quieto. E vai reduzindo. Vai tirando. Vai aceitando. Teve um dia que eu quase não levantei. Não era preguiça. Era um cansaço que vinha de dentro. Um peso que não tinha nome. Eu olhei para o teto do quarto. E pensei, para que levantar? Para ganhar o quê? Para pagar o quê? Para sobreviver para quê? Foi assustador. Porque eu nunca fui de pensar assim. Sempre fui de lutar. De virar noite. De dar um jeito. Mas naquele dia o jeito não veio. Foi quando eu entendi uma coisa. O problema não era só o dinheiro. O problema era o que o dinheiro tinha virado dentro de mim. Ele tinha virado medida de valor. De quem eu sou. Do que eu mereço. E quando você começa a aceitar menos toda hora,
Você começa a achar que merece menos. Que é menos. É uma armadilha silenciosa. Você não percebe. Um dia você recusa um almoço com os amigos. Porque não pode gastar. No outro, você nem é convidado. E no terceiro, você nem sente falta. Isso é perigoso. O aperto vira muralha. E você se acostuma a ficar do lado de cá. A minha mulher tentou conversar uma vez. Disse que eu parecia morto-vivo. Que eu só falava de boleto, de corrida, de gasolina. E ela estava certa. Eu tinha virado a minha conta bancária. Cada real que eu não gastava era uma vitória pequena. Cada real que entrava era uma lágrima contida. Mas cadê a vida nisso? Cadê o prazer de comer uma fruta diferente? Cadê o orgulho de comprar um presente sem suar frio? Sumiu. Tudo sumiu. E o pior, eu achava que isso era maturidade. Achava que era estratégia. Só não sabia que estratégia de sobrevivência não é plano. É o último recurso. Foi num domingo à noite que a ficha caiu. Eu estava lavando a louça do jantar. Arroz, feijão, ovo. Mais uma vez. E vi meu reflexo no azulejo da cozinha. Um homem de quase 50 anos. Olheiras fundas. Camiseta velha. Mãos calejadas de segurar volante. E na pia, um prato com resto de arroz. Aquele arroz que a gente come todo dia. Não porque quer. Porque é o que tem. E de repente eu pensei. Quantas vezes eu me recusei a aceitar que essa era a minha vida? Quantas vezes eu fingi que era uma fase? Quantas vezes eu prometi para mim mesmo que no mês que vem ia melhorar? O mês que vem nunca chegava. Eu errei, sabe? Errei feio. Achava que segurar as pontas era o mesmo que viver. Achava que não gastar era virtude. Que negar prazer pequeno era disciplina. Mas não é. Disciplina é manter dignidade sem dinheiro. E isso eu não aprendi. O que eu fiz foi me encolher. Fui aceitando menos. Até ao menos virar nada. Até o pouco que sobrava não trazer alegria nenhuma. Olha, se tem uma coisa que eu queria que você entendesse agora, é que reduzir o padrão não é o problema. O problema é quando você para de se enxergar fora da conta do banco. Quando você olha no espelho e só vê o que falta. E esquece o que ainda está de pé. Eu ainda estou de pé. Por incrível que pareça. Mas foi quase. E o que me salvou não foi um milagre. Não foi um conselho de coach. Foi um fim de tarde sentado na calçada. Sem fazer nada. Vendo o céu ficar laranja. E sentindo o vento no rosto. Isso não custou nada. E me lembrou que ainda existo. Fora das dívidas. A partir daí eu comecei a mudar uma coisa só. Não foi largar o app. Não foi quitar dívida. Não foi arrumar emprego melhor. Foi parar de brigar com a realidade. Parece besta. Mas passei anos lutando contra o que eu não podia mudar. Revoltado. Com raiva do passado. Com ódio de quem tinha mais. E isso não adiantava nada. Só me deixava mais pobre por dentro. Então experimentei algo novo. Toda manhã, antes de ligar o carro, eu olhava para a rua. E pensava em uma coisa boa que ainda funcionava. Meu corpo. Meu carro. Meu filho que ainda me abraça. A minha mulher que não foi embora. Pequenas coisas. E eu decidi que, mesmo sem dinheiro, eu ia parar de me tratar como um derrotado. Parece pouco. E é pouco. Mas é real.
O que mudou foi o seguinte: eu parei de me culpar por não ter mais. E comecei a usar o que eu tinha, com menos vergonha. Parei de fingir que estava bem para os outros. Parei de gastar o pouco que sobrava para parecer normal. Eu simplesmente aceitei, hoje é isso. E tá tudo bem não estar tudo bem. Com esse pensamento, eu fiz uma coisa concreta. Sentei com a minha mulher e falei a verdade. Sem choro. Sem drama. Falei, não vai melhorar mês que vem. Vamos parar de esperar. Nós cortamos o que dava para cortar. TV por assinatura. Plano de celular caro. Aquele plano de saúde que mal cobria alguma coisa. E com o pouco que sobrou, a gente fez um combinado. Todo mês, um jantar diferente dentro de casa. Só com o que já temos. Mas feito com capricho. Parece bobo. Mas resgatou alguma coisa. Não é esperança. É dignidade. E dignidade, nesse ponto da vida, vale mais do que qualquer aumento. Eu não estou aqui para falar que tudo se resolveu. Não está resolvido. O mês ainda aperta. O tanque ainda dói na hora de encher. O iogurte continua fora do carrinho. Mas alguma coisa mudou. Agora eu sei que aceitar menos não é desistir. É respirar. É escolher o que ainda pode ser cuidado, enquanto o resto desaba. E tem uma paz estranha nisso. Uma paz que não é conformismo. É a inteligência emocional de quem já perdeu muito e não quer perder mais. Se você está no fim do mês agora, lendo isso ou ouvindo minha voz, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não é o seu saldo. Você não é a sua dívida. Você não é o que falta. O que sobra de você, em a sua maneira de segurar a barra, de acordar cedo, de fazer o pouco render. Isso já é mais do que muita gente faz. Segura aí. Respira. E amanhã, se der, olha o céu de fim de tarde. Não custa nada. Eu vou estar aqui, na outra corrida. No outro arroz com ovo, tentando também. Obrigado por ficar até o fim. Se quiser continuar caminhando comigo, inscreve no canal. Porque janeiro, fevereiro, março, todos os meses a gente vai conversar. Até o próximo.